Eu já disse, há 3 coisas que todo sábio teme: o mar na tormenta, uma noite sem luar e a ira de um homem gentil. Isso é o que Santi J. Garcia Saturno sofrerá na pele. Que surpresa extremamente agradável o lançamento desse capítulo no final do ano, e que surpresa ainda mais agradável o conteúdo presente em suas páginas. Através do que nos foi mostrado, conseguimos descobrir a aparência de Imu-sama, o pai biológico de Nerona Boni. Vamos explicar os poderes da Toshi Toshi no Mi e como eles foram transferidos para a garota, além do uso de seu extrato para outro elemento fundamental em um arco de One Piece. Também vamos descobrir quem deu comida pro Luffy e o ponto fraco do soberano desse mundo, incluindo o seu inimigo natural, algo que eu achei genial. Oda gênio, não tem como. E por fim, vamos entender o poder especial da raça dos bucaneiros, o amuleto do sol e o destino como uma lei universal de One Piece. Seria o D uma abreviação de Destiny? Fala galera, chapéus de para aqui, eu sou o Lipe e é com uma alegria inenarrável que eu trago para vocês o review do capítulo, o último capítulo do ano 1103 de One Piece, que foi uma surpresa extremamente agradável para todos nós, tanto nele chegar tão cedo, como também nos conteúdos presentes em sua página. Obviamente, já queria também começar aqui, cara, desejando do fundo do meu coração um feliz 2024 para todo mundo aí, cara, que seja um ano de muitas bênçãos, de muita felicidade e, claro, de muito One Piece. Agora, te peço também aquele, likezinho que ajuda pra caramba, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e vir comigo nesse vídeo porque, meus queridos, que capítulo fantástico, temos muita coisa pra falar. Vem vinheta! O capítulo se inicia com o perdão de Boni a Vegapunk. Após ver a realidade por trás dos fatos, a Supernova reconhece que o cientista não é o culpado pelo sofrimento de seu pai. Um detalhe muito bonito de se ver é que a Boni se sente tão segura ao lado do Vegapunk após ver a bela relação dele e seu pai, que volta ao seu corpo original de criança, muito mais vulnerável e que traz um sentimento muito mais autêntico a esse momento. E como eu já havia mencionado nos meus 2 últimos vídeos, o Vegapunk tinha comentado que precisava dar algo a Boni. Eu imaginei que seria a Bíblia do Kuma, mas é na verdade um presente pelo 10º aniversário de sua filha, uma Safira, um colar do sol. E a gente vai ver como esse singelo presente vai ter um significado muito forte com diversos aspectos, conectando Boni a Luffy e Nika e até mesmo com Imu-sama. Detalhe que a Nami no início do arco menciona pro Usopp que em Egghead poderia ter tesouros do futuro, tipo uma flor inteira de pedras preciosas do passado. O Oda é muito malandro, né? Pra quem não percebeu, esse é exatamente o mesmo símbolo de 9 esferas presente em diversos momentos da obra, como na igreja de Sorbet, na bandeira de Alabasta, na cresta de Skypiea e por aí vai. Pelo nome do colar, se torna ainda mais evidente que sim, estamos falando de um símbolo totalmente relacionado ao Sol. Quem acompanha aqui o canal já sabe da minha teoria dos piratas do Sol e eu realmente acredito nela, tá? Consegui conectar pontos bem interessantes e acho que o Oda pode seguir por esse caminho. Então se tu não tá ligado, cara, vale a pena dar uma conferida. E antes de voltarmos pro presente, vale notar essa frase do Vegapunk: fiquei surpreso por vocês chegarem aqui juntos. O destino é algo realmente estranho. Não é curioso alguém tão cético como o maior cientista do mundo mencionar o destino como se fosse um fato inquestionável, sendo que, por definição, destino é uma sucessão inevitável de acontecimentos relacionada a uma possível ordem cósmica? Não é estranho o maior cientista do mundo acreditar em algo assim? O Ivankov já mencionou sobre destino, o Roger já mencionou sobre destino, o Dragon já mencionou sobre destino, e até o lendário Whoopslap questionou que o Luffy se tornar um pirata era desejo dele, era seu sonho ou simplesmente o seu destino. A gente já sabe que o destino no universo de One Piece é algo real, mas com o maior cientista do mundo mencionando isso, parece se tornar até algo tangível, né? E com certeza reforça ainda mais a ideia desse ser um elemento fundamental dentro da obra. Será que o D é D de Destiny, de destino? Enquanto Vegapunk se culpa pela impotência que tem ao ser um refém do governo mundial, Boni reconhece o verdadeiro culpado. Novo mundo,
Egghead. Os marinheiros, ostentando a palavra justiça em suas capas, apontam armas a uma criança órfã que está sofrendo nas mãos do próprio diabo encarnado. A presença de Santi J. Garcia Saturno é avassaladora. Além do fato muito curioso do próprio J. Garcia reconhecer o Kuma como o pai da Bonnie, temos essa breve passagem de Kizaru que, mano... Ai papai, está acontecendo, meus queridos, ninguém duvidou, a gente sabe... Ih, tá rolando. A justiça incerta se tornando cada vez mais certa. Luffy clama por comida, Sentomaru está sob custódia. O peso no ombro e eu ouso dizer, no coração de Kizaru, começa a aparecer toneladas. Sentomaru-kun, Bonnie. Durante o flashback, vimos como o Borsalino festejou e se envolveu verdadeiramente com os presentes em Egghead. E eu cheguei a mencionar que ele estava vestindo uma máscara de justiça para esconder seus verdadeiros sentimentos até de si próprio. E parece que nesse instante, ao ver as pessoas que ele tanto gosta próximas de sua morte, essa máscara foi estraçalhada em fragmentos de luz. Olhos atentos e atenção no Kizaru, tá? Parece que ele realmente estava fazendo ali um corpo meio molenga depois de tomar um porradão do Luffy, com algum lado dele genuinamente torcendo para a fuga de Bonnie e Sentomaru, seus amigos queridos. A outra é uma criança, pelo amor de Deus, gente. O Oda faz questão de mostrar pra gente, no contraste entre uma terra muito fria e outra muito quente, que a notícia do Luffy ter feito uma barricada em Egghead está roubando a atenção de pessoas nos 4 cantos do mundo, inclusive em Kamabaka. Novamente, entre os meus últimos 2 vídeos, eu mencionei como no capítulo 1061, na introdução do Vegapunk, por assim dizer, a primeira frase que Lilith diz é literalmente: talvez controlar desejos primitivos seja impossível. Eu disse que isso seria fundamental para o arco de Egghead e que o Kuma nesse momento, indo para a ilha, certamente estaria respondendo aos seus desejos primitivos, algo que mesmo com muita ciência, nem mesmo o próprio Vegapunk foi capaz de apagar, ou seja, Kuma iria para Egghead resgatar sua filha Bonnie, porque proteger ela é o desejo mais forte em seu âmago. Aqui temos Dragon confirmando essa ideia que eu apresentei. Se Kuma começasse a se mover por um fragmento distinto, Ivankov, se fosse ele, iria para Marejoa sem hesitar. Mas há um propósito maior na vida de Kuma que ser um revolucionário. E ele deixou isso muito claro durante todo o seu flashback. Kuma é diferente. No final das contas, Bonnie é o que há de mais importante em sua vida. E enquanto a gente se prepara para a chegada iminente de Bartolomeu Kuma, vemos sua filha lutar até chegar na sua última lágrima de esperança. A ira de Bonnie é totalmente direcionada a Saturno e ela volta a usar sua habilidade de futuro distorcido, onde ela é como Nika. E mais uma vez, temos uma alteração corporal bem distinta na personagem. Um Gear Third grandão, pronto para amassar essa aranha. Mas a Bonnie fica muito fraca de repente. E eu me pergunto se o próprio Saturno não passou a paralisar ela, assim como fez com os outros à sua volta. Mais uma vez, o Gorosei reafirma que Bonnie é filha de Kuma, e por isso saberia o nome de Nika. Mas ela ainda não sabe qual é a sua verdadeira forma, ela não relacionou ao Luffy na quinta marcha. Eu achei muito curioso porque o Saturno parece causar os efeitos de uma Kairosek na Bonnie quando ela vai usar seus poderes. E na sequência, a própria afirma que sua habilidade de manipulação de idade não funciona em Saturno. Será que os poderes desse Gorosei também possuem alguma propriedade contra frutas do diabo? Uma espécie de Black Vortex do Barba Negra, ou seria uma forma natural dele? Algo realmente como um demônio de verdade que impossibilita que poderes de frutas sejam usados contra si? É uma possibilidade, mas eu acho que o Oda deixou mais claro aqui do que de fato se trata e com uma análise a gente vai chegar lá, tá? Eu acho que tá muito mais relacionado a uma, abre aspas aí, falha nos poderes da Bonnie do que uma influência direta do Saturno. Fica comigo que eu já vou explicar isso e você vai entender o que aconteceu aí de uma vez por todas e também compreender um pouco melhor os poderes da Toshi Toshi no Mi. Mas antes disso, aqui entra a justificativa perfeita para uma discussão insaciável sobre como diabos apareceu uma fruta no meio do nada dentro da igreja de Sorbet. Isso é uma loucura total. O ponto é, a Bonnie nunca comeu essa fruta.
Houve um efeito Mandela maluco e absolutamente todo mundo assumiu que ela comeu uma fruta que surgiu dentro da igreja. Só que nunca foi mencionado nada disso. Os poderes dela são prévios a Ginny ter chegado em Sorbet. Bonnie adquiriu suas habilidades ainda em Marejoa. J. Garcia Saturno, também cientista, conduziu um experimento para que um bebê conseguisse os poderes de uma fruta através de seu extrato. Mantenha isso de extrato na cabeça que vai ser muito importante lá no final do review. Aqui eu enxergo de duas maneiras. Uma é a Ginny ter sido usuária da fruta da idade em alguma altura de sua vida, talvez entregue por um dragão celestial como aconteceu com as irmãs Boa. A partir disso, experimentos foram conduzidos para que sua filha herdasse os poderes de sua fruta. A outra possibilidade, provavelmente mais plausível, é que nego, pegou ali, bateu a fruta no liquidificador, lançou o extrato muito louco, muito crazy, colocou o suquinho na mamadeira do bebê e pronto. O que eu acharia um experimento científico extremamente idiota, horrível, e só reforçaria como o J. Garcia é um imprestável, porque, meu irmão, demorou 800 anos pra fazer isso, pra bater o suquinho ali, meu irmão. A real, é que eu imagino que tenha sido tipo uma injeção intracitoplasmática com o extrato da fruta diretamente nos embriões da mãe, transferindo os poderes da fruta pro transferindo os poderes da fruta pro feto no útero da Ginny. Basicamente, os caras colocaram os poderes na Bonnie antes dela nascer. Talvez aí eu esteja pensando demais e o importante aqui seja muito mais simples do que isso. Talvez, Talvez. Então, vamos se atentar aos fatos, tá? A Bonnie recebeu os poderes da Toshi Toshi no Mi de maneira não convencional, tá? Quando era só um bebezinho. E é isso, os caras tiraram meio que a essência da fruta, colocaram nela de alguma forma e pronto. O importante foi a gente confirmar que não surgiu uma fruta do demônio do nada dentro de uma igreja. E tá tudo certo. Inclusive o fandom de One Piece é tão brabo que encontrou justificativas bem interessantes pra ter nascido uma fruta ali. Enfim, eu fui pesquisar mais a fundo nos capítulos em que temos o poder dela revelado. E olha que interessante essa passagem. O papai dela prometeu que levaria ela para o mar para ver o horizonte no seu 10º aniversário. E então, a partir desse momento, ela decidiu ficar mais forte e só aí ela cresceu e só aí houve essa modificação corporal. É como se ela realmente já tivesse os poderes desde sempre, mas só descobriu suas habilidades quando seus desejos se tornaram algo que a faria ser utilizada, ou seja, a Bonnie sempre teve os poderes da fruta, não sabia disso e começou a usar sem querer. Só que o fandom surtou, assumiu uma parada que não foi mencionada em absolutamente lugar nenhum e agora o Oda trouxe a justificativa perfeita. Eu estou ciente e me responsabilizo pela minha surtada. Pra mim, cara, já era canônico, tá? Que a fruta surgiu na igreja. Mas é só maluquice mesmo. E olha só, hein? Essa menção do Kuma prometer que vai levar ela pra ver o horizonte no 10º aniversário da garota, meus amigos, pode anotar aí. A gente ainda vai ver o Kuma e a Bonnie juntos, olhando pro horizonte. E eu tenho fé e esperança que esse momento ainda irá acontecer. Os dois merecem demais. E ainda antes da chegada de Kuma, a gente precisa mencionar sobre 2 pontos absurdos nesse capítulo. Kizaru e dar continuidade aos poderes da Bonnie, que eu vou explicar pra vocês. J. Garcia menciona que essa habilidade dá a capacidade de se transformar em qualquer futuro, só que ela fica cada vez mais limitada à medida que o usuário conhece a realidade. E eu achei o que está sendo trabalhado aqui muito interessante, porque é uma analogia para o envelhecimento e a própria rigidez de sua imaginação conforme você cresce. Quando criança, a gente tem muito menos filtro, nossa capacidade de aprendizado é 1 milhão de vezes maior, porque nossa plasticidade cerebral é muito maior. O fato da gente acreditar que 1 milhão de coisas que não são verdade podem ser uma realidade nos torna muito mais imaginativos e criativos. Naturalmente, conforme crescemos, a gente vai criando filtros para o que é uma possibilidade real e o que não é. Você poderia acreditar no Papai Noel quando você tinha 5 anos de idade, mas com 15, a existência dele já deixa de ser uma realidade. E no caso da Bonnie, seguindo esse exemplo aqui que eu levantei, ela conseguiria se tornar o Papai Noel quando criança com 5 anos, mas ao atingir uma idade onde descobrisse que ele não é mais real, ela não conseguiria modificar sua forma para ficar
como a do bom velhinho. Quando eu falo virar o Papai Noel é, né, moldar o corpo dela pra ficar semelhante a um futuro onde ela se transformou em Papai Noel. Tipo o que ela fez com Nika, entendeu? Só pra não achar que ela vai virar Papai Noel. Vocês entenderam, vocês entenderam. Então olha que legal, né? A fruta da Bonnie, ao trabalhar com a crença na realidade, consequentemente está relacionada à fé no que pra ela é real, a fé no que ela acredita. Parece que nesse momento, a fé na existência de Nika se esvai de Bonnie. E é por isso que ela não consegue usar os seus poderes. Olha que linha de diálogo poderosa. Eu quero acreditar em Nika. O que já denota uma dúvida em sua crença. Nika existe, como quem busca reafirmar algo que já não se tem mais tanta fé, como podemos ver nas suas seguintes palavras. Desde o dia em que meu pai se tornou um ciborgue que obedece a vocês, eu quero libertá-lo e tenho procurado por ele esse tempo todo. A mera evidência de que ele não está mais aqui me enfraquece. Enfraquece porque ela para de acreditar em Nika, para de acreditar nessa figura salvadora que colocaria ela junto de seu pai. Ela enfraquece porque ela duvida. Se Nika fosse real, Kuma estaria vivo. Se Nika fosse real, Kuma estaria ao lado de sua filha. Se Nika fosse real e a Bonnie realmente acreditasse nisso com suas forças e sem um pingo de dúvidas, ela continuaria a conseguir se transformar. Tal como sabemos que os poderes de Luffy como Nika estão vinculados à força de sua imaginação, parece que as habilidades de Bonnie seguem num caminho muito semelhante. Jay Garcia, sabendo da existência de Nika e entendendo o funcionamento da fruta de Bonnie, quer quebrar a mera possibilidade da existência de Nika na realidade da garota. Por isso ele diz se tratar de uma lenda ridícula dos bucaneiros. E para destruir ainda mais o psicológico da Bonnie, ele comenta sobre os experimentos horríveis que fez com Ginny, aquela que mais tarde se tornou a 8ª esposa da Terra Sagrada. E eu imagino que eu não tenha sido o único a pensar que a Bonnie é filha biológica de Imu-sama. Imu-sama é a personificação de Marejoa, e quando temos aqui que Ginny se tornou a 8ª esposa da Terra Sagrada, é impossível não relacionar com Imu. Será que a cada século Imu-sama tem uma esposa desde o século perdido, há 800 anos? Uma a cada 100 anos. Nefertari de Lili poderia ter sido a primeira? Nefertari de Vivi para substituir a Ginny é a próxima que ele deseja? Muita gente especula com precisão que a doença da Safira Azul seja algo transmitido ou criado por um dragão celestial. Muito se falava de Jay Garcia Saturno, né? E o meu palpite aqui agora é claro. Imu-sama transmitiu essa doença para Ginny e, consequentemente, para sua filha Bonnie. Os experimentos com drogas que Jay Garcia conduziu em Ginny foram para tentar parar os efeitos colaterais da Safira Azul, mas ele não foi capaz de impedir isso, sua filha herdou essa condição e Ginny foi descartada como uma indigente. E se liga nesses pontos que eu vou falar agora sobre Imu ter a doença da Safira e, através de suas relações com Ginny, ter transmitido isso para ela. Bonnie é filha de Imu-sama e Imu-sama é o proveniente da doença de Safira. O corpo inteiro dele deve ser completamente coberto por escamas de Safira, por isso ele usa uma capa preta e fica recluso dentro do castelo de Pangeia 100% do tempo, porque ele não pode ir para fora, ele não pode ser atingido por um mísero raio de sol ou sua condição vai piorar ainda mais. Por isso ele usa luvas e tem o corpo 100% coberto. Até por isso, ele tem um jardim interior dentro do castelo de Pangeia para poder apreciar a natureza, porque ele não pode sair do palácio. É como se ele fosse uma espécie de vampiro, que não pode estar ao sol. E isso não é extremamente interessante? Nessas condições, o sol seria literalmente o inimigo natural de Imu, e Luffy Nika é o deus do sol, o homem que irá derrotar essa figura tirânica. O Oda é gênio, pô. Eiichiro Oda é gênio, não tem como. Na hora que eu li 8ª esposa da Terra Sagrada, já pensei na Bonnie ser filha de Imu, já me remeteu à doença da Safira, nele viver preso num espaço sagrado, assim como a Bonnie viveu presa dentro de uma igreja, sem tomar sol, todo coberto. E é isso. Imu-sama tem o corpo inteiro de escamas de Safira e na sua forma transformado, meu irmão, é possível que ele seja um gigantesco dragão
de Safira. E antes de a gente comentar sobre uma das entradas mais épicas da história de One Piece, a gente precisa falar desse homem. Logo após pensar na pequena Bonnie e no seu grande amigo Sentomaru, vemos que comidas surgem ao lado de Luffy na velocidade da luz. Nem mesmo Jay Garcia consegue perceber o que aconteceu, e logo na sequência vemos Kizaru numa posição diferente do que havia sido mostrado anteriormente, como se estivesse ali se levantando, mas talvez como se estivesse sentando, logo após colocar a comida do lado de Luffy. A sequência de quadros dá muito esse entendimento e nada vai me tirar da cabeça que é exatamente isso que aconteceu. Nosso querido Borsalino, mais conhecido como Kizaru, tá traindo, tá do lado dos chapéus de palha, mas não quer deixar isso claro aí ao seu superior, no caso Jay Garcia Saturno. Parece que a situação alarmante de tanta pressão fez ele, ceder, sair para um lado e ajudar seus amigos acima de seu trabalho. Muito brabo, tá? E se realmente foi isso que aconteceu, o Borsalino ganhou vários pontos e se torna um personagem muito mais interessante. Quem diria que haveria tanto acerto em sua justiça incerta? Detalhe importantíssimo, inclusive, que não pode passar batido. Na sua introdução do arco de Egghead, nosso chapa Kizaru tá comendo um lamenzão numa tigela bacana e epa, peraí. Olha o que temos aí do ladinho nesse capítulo, escondido, como se o Oda estivesse recompensando os olhares atentos de seus leitores. Exatamente a mesma tigela. Eu acho que foi Kizaru. Depois disso aí, inclusive, meu irmão, não me resta dúvidas. Borsalino está, com o coração mexido, mas só por desencargo aí de consciência, né, acho que vale levantar outra possibilidade, obviamente a mais esquecida, por se tratar do esquecido Caribou, tá? O grande Caribou que ninguém gosta. Com as habilidades de sua fruta, ele poderia guardar muita comida em seu corpo, e assim dá-la a Luffy. Como já ficou claro, seus poderes também são muito furtivos, né, e por isso talvez Jay Garcia não o tenha notado. E ele, tá perdido ali no meio da ilha e deve estar completamente cagado nas calças e apostando em Luffy como sua última esperança. Dito isso, o Caribou é uma possibilidade real, mas Kizaru ter feito isso é muito mais legal. Mais uma vez, vemos essa aranhona gigante chamando humanos de inseto, e eu queria muito ver o Luffy esmagando essa aranha com uma pisada insana, aquele Gomu Gomu no Ono que ele disse que usaria para derrotar um inimigo poderoso. Mas minha vontade é ainda maior quando falamos do Kuma retirando todo o seu sofrimento ao longo da vida, fazendo um urso choque bem comprimindo ali e direcionando ele para o culpado por tudo isso. Um raio de esperança cai em Egghead. Com o corpo destruído e a mente apagada, Bartolomeu Kuma responde a seus instintos primitivos e ao amor incondicional por Bonnie. Sua filha continua a duvidar de sua fé e seu afeto por ela continua a lhe dar forças para seguir em frente. Como toda a sua vida, Kuma continua em sofrimento, mas como em toda a sua vida, Kuma continua a correr em frente, superando os obstáculos que se fazem presentes, enquanto as palavras queimam como combustível num coração sem lembranças. Bonnie desiste do mundo, mas Kuma segue lutando pelos dois. Vemos como o choro de sua filha ecoa por Egghead e chega aos ouvidos super desenvolvidos de seu pai. Mesmo sem memórias, a voz de Bonnie segue o empurrando em direção ao seu objetivo. O cenário vai se construindo como uma verdadeira catástrofe. Jay Garcia ordena que Bonnie seja executada e... todos os marinheiros são derrotados em um mísero instante. Saturno reage rápido jogando Bonnie ao chão e prepara para esmagá-la tal como tentou com Luffy, mas a mão da libertação surge para salvá-la. O que parecia se preparar como um golpe para afastar Jay Garcia é na verdade um gesto singelo de pegar sua filha, talvez pela última vez, em seu colo, próxima de seu coração. Como o último lampejo de esperança, num painel que remete muito ao sacrifício de Ace por Luffy, vemos Kuma usando seu corpo especial para defender Bonnie de um ataque fatal de Jay Garcia. Bonnie grita por seu pai e... ambos trocam olhares.
Sabendo que o de Kuma parece vazio, sabemos que em algum lugar, em algum canto ali dentro, ele grita como sua filha. Obrigado, Bonnie. Obrigado por ter nascido. Por mais que restasse apenas uma lágrima de esperança em Bonnie e Kuma respondesse apenas aos seus instintos primitivos, um milagre aconteceu. O reencontro entre pai e filha, que pela própria havia sido duvidado, é uma prova de fé. Se Nika fosse real, Kuma estaria vivo. Se Nika fosse real, Kuma estaria ao lado de sua filha. Se Bonnie duvidava da existência de Nika por seu pai não estar presente e o encontro entre ambos parecer impossível, essa chegada, esse milagre, é a prova de que Nika, o deus do sol, existe. Kuma segura uma das garras letais de Saturno e, enquanto a puxa em sua direção, projeta um soco com o peso de 4 décadas de puro sofrimento. Como Egghead possui centenas de paralelos com Sabaody, é impossível não relacionar esse golpe de Kuma ao que vemos Luffy desferir de um dragão celestial. Esse é um dos maiores sacrilégios que podem ser feitos dentro do universo de One Piece, e o que Kuma tá fazendo agora pode ser descrito como um pecado ainda maior. É como eu disse no início do vídeo, há 3 coisas que todo sábio teme: o mar na tormenta, uma noite sem luar e a ira de um homem gentil. Santi J. Garcia Saturno está prestes a sentir o peso das mãos que libertam. A dor e angústia que ele fez por tanto tempo Bartolomeu Kuma passar será traduzido em um dos golpes mais memoráveis de todas as histórias já escritas. O instinto mais forte de Kuma é proteger sua joia mais preciosa, é lutar por ela, é impedir que o verdadeiro tirano Saturno faça ela sofrer mais do que já sofreu. Mano, simplesmente maravilhoso, cara. Um nível de escrita assim refinadíssimo, e o que o Oda tá fazendo com o Kuma é um verdadeiro milagre. A gente tá presenciando uma das histórias mais lindas e mais bem contadas da história da humanidade. Falando assim pode parecer exagero, mas não é, tá? É uma realidade. Assim como Nika, que no universo de One Piece é real. Agora, um detalhe primoroso é o fato da Bonnie, com a chegada de seu pai, perder toda a necessidade de se portar como uma adulta, deixar cair sua máscara de durona e, assim como fez com Vegapunk no início do capítulo, voltar à sua forma original, vulnerável e infantil. Ao ser pega no colo por seu pai, Bonnie simplesmente volta a ser criança. Além disso, a gente vai ver o Kuma lutando ao lado de Nika, a Bonnie lutando ao lado de seu pai e dessa divindade que ela própria questionou. Meu irmão, pelo amor de Deus, 2024 promete absurdos, fantásticos, maravilhosos para quem é fã de One Piece. E vai ser mágico demais poder acompanhar essa história. Cara, que último capítulo do ano. Que capítulo sensacional, que sequência, o flashback culminando na chegada do Kuma. Pelo amor de Deus, Eiichiro Oda, entre na minha casa e coma toda a minha comida. E olha só, o Oda terminou o capítulo sem o Kuma dar o socão, e ao meu ver, tá, faria mais sentido a gente terminar com esse prazer pungente de ver a cara de Saturno sendo amassada pelos punhos de Kuma. Quis dizer Kuma. Mas se não rolou, será que não vai rolar? Será que Jay Garcia vai impedir isso de alguma forma e não tomar essa sabatinada que a gente quer ver ele tomar? Caso o soco não aconteça, eu imagino que o Luffy, né, Nika, vai interferir nessa batalha e se tornar o salvador de Kuma. Mas, legal e tal, bacana. Eu quero muito ver esse soco, muito mesmo. Eu gostaria muito daquele urso choque, vocês já estão ligados. E agora, para fechar o review, tá alguns outros pontos aqui que me intrigaram durante a leitura do capítulo e que a gente precisa muito mencionar. O primeiro deles é sobre esse poder da fruta da idade ter um extrato, né? Ou pelo menos de terem tirado um extrato da Toshi Toshi no Mi.
Isso me remeteu ao esteroide energético que a gente tem lá na Ilha dos Tritões, que foi o conteúdo que saiu de dentro do tesouro do Tamate Bako. Eles davam aos seus usuários muito mais força e em excesso até mudavam sua aparência, como aconteceu com Rod Jones. Mas a grande questão aqui é que o efeito colateral após não conseguir mais consumir a droga é o usuário envelhecer pra caramba e se tornar um idoso. Será que o extrato da Toshi Toshi no Mi também está envolvido nessa brincadeira? Será que o extrato dessa fruta foi usado para gerar esses esteroides? Será que esse estudo de Jay Garcia é muito mais antigo do que a gente pensa e a Bonnie só foi mais uma cobaia de uma pesquisa muito maior? Uma parada muito maneira que nosso chapa editor Alan veio comentar comigo foi o seguinte: será que esse amuleto de proteção que o Vegapunk entregou pra Bonnie, que era de Kuma, foi o que despertou os instintos primitivos de seu pai e fez com que ele saísse voado de Kamabaka em direção a Egghead? A linha temporal dos eventos é meio incerta, mas faria sentido que o Kuma, que estava super paradão, tivesse um gatilho para despertar essa intenção de correr o máximo possível para proteger a Bonnie. Um amuleto de proteção entregue de pai para filha seria um recurso interessante do Oda brincar. É como se fosse um sensor, né? A partir do momento que essa joia estivesse nas mãos da sua joia mais preciosa, no caso sua filha, Kuma sentiria de alguma forma e partiria ao encontro de Bonnie. E já que estamos falando do homem absurdamente brabo, foco do momento, essa lenda que é Bartolomeu Kuma, é impressão minha ou ele tá se regenerando? Se a gente for notar o golpe avassalador que o Sakazuki deu nele, que inclusive é super semelhante ao que ele desferiu no Barba Branca, um suposto bucaneiro, vemos que parte da cabeça de Kuma, incluindo uma de suas orelhas supersônicas aréneas super desenvolvidas, foram de Santos, tá totalmente obliterada. Mas agora o corpo especial dele parece se regenerar. Seria esse o segredo por trás do sangue bucaneiro e o poder especial dessa raça? Eles sempre foram mencionados como os seres que têm uma resistência bem maior que o padrão e ter uma habilidade de regeneração, tal como os lunários também possuem habilidades especiais, justificaria porque o Kuma e essa raça foram perseguidos pelo governo mundial até quase a extinção. E também explicaria muito bem porque eles têm esse corpo especial, né? Tem essa diferença aí e os experimentos do Vegapunk só funcionariam com ele. E inclusive o Oda fazendo um paralelo claro ali entre os ataques sofridos por Kuma e Barba Branca pelo magma de Sakazuki, contribui um pouco, né, para a ideia do Shirão ser de fato um bucaneiro. Meus queridíssimos, um felicíssimo ano novo para vocês, mais uma vez que 2024 seja repleto de glórias, conquistas, felicidades e o que mais você desejar, tá bom? Contanto que seja positivo, né? Contanto que seja positivo. Mas é isso, meus queridos, muito obrigado por acompanhar a gente durante todo esse ano. Mais uma vez, a gente vai estar com vocês em 2024 e vamos pra cima, meu irmão. 2023 foi um ano sensacional para One Piece, muito mágico em diversos aspectos e 2024 promete continuar nessa toada, seguir desse jeito, crescendo cada vez mais, atingindo mais pessoas e as palavras de Eiichiro Oda se tornando cada vez mais universais. Gente, isso é ser fã de One Piece e eu espero do fundo do meu coração que 2024 seja tão incrível pra obra como foi 2023. Um beijo enorme pra vocês e a gente se vê sem sombra de dúvidas. Você sabe aonde? Mano, dia 1 de janeiro já tem vídeo. Dia 2 de janeiro tem vídeo. Enfim, a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!